Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Bia. Eu sou a Larissa. E nós fazemos parte do Se Jogando na Matemática do programa da Licença. Hoje a gente quer apresentar o jogo que a gente adaptou, criou adaptando a partir de um jogo comercial chamado Entre Linhas. E o jogo que a gente criou foi o Entre Pontos, O nosso trabalho de conclusão de curso foi a partir da aplicação desse jogo em 2 escolas. O meu foi sobre o relato da experiência. E o meu foi sobre o campo semântico. Isso. E a ideia é a gente apresentar o jogo para vocês poderem aplicar também. Aqui a gente tem a configuração inicial do jogo. Para isso, a gente precisa montar 2 eixos, Aqui o eixo Y e aqui o eixo X, que estão indo do -2 até o +2. Aqui também. Cada número tem uma carta palavra-chave associada a ele, como nós estamos vendo aqui. As palavras-chave, elas podem ser do contexto matemático ou não matemático, como fruta e bolo. Isso. E o que as diferencia são as cores. Rosa e roxo são as do contexto matemático, enquanto verde e azul do contexto não matemático. O jogo Entre Pontos é um jogo cooperativo, onde todos os jogadores jogam se ajudando para completar a mesa com as cartas coordenadas. Essas são as cartas coordenadas. O jogo funciona da seguinte forma. Cada jogador receberá uma carta coordenada. O primeiro número corresponde ao eixo horizontal e o segundo corresponde ao eixo vertical. O jogador irá relacionar as palavras correspondentes ao número da carta. Por exemplo, o 02. 0 é a palavra fruta no eixo X, enquanto 2 é a palavra pedra no eixo Y. Uma palavra que poderia ser usada para relacionar essas duas é a palavra semente. Um outro exemplo é a carta 1-2. 1 está associado ao bolo no eixo X, enquanto -2 está associado a retângulo no eixo Y. Uma palavra que poderia ser utilizada como dica para associar essas duas é a palavra forma, que lembra bolo e forma de bolo, que é retangular. Não tem ordem para dar dica da palavra coordenada. As regras da dica são ser uma única palavra, não possui radical presente nas demais palavras. Exemplo, o bolo é a palavra-chave, então boleiro não pode ser dica. Pode palavra composta e não pode repetir dica que já foi dada. Como a Larissa já disse, não existe uma ordem pré-definida para os jogadores darem a dica. Aquele jogador que possui a carta coordenada na mão e pensou numa dica adequada, pode dar. Com ordem, claro. Mas, caso o jogador não consiga encontrar uma palavra adequada para a sua carta coordenada, existe a possibilidade de trocar a sua carta por outra carta coordenada, caso ainda não tenha dado dica. Essa jogada pode ser feita até 5 vezes durante a partida inteira. O jogo é finalizado quando todas as cartas forem jogadas ou quando o tempo acabar. Caso todas as cartas sejam acertadas, o tabuleiro final fica como está na mesa. Se porventura o grupo não acertar a carta coordenada, essa será descartada e, consequentemente, a mesa terá coordenadas faltando. E quais são os motivos para um jogador perder uma carta? Bom, digamos que o grupo perdeu essa carta. Um dos motivos seria o grupo errar a coordenada depois de receber a dica. Como assim? Digamos que o jogador tem essa carta coordenada na mão. Ele pode dar uma dica que o grupo entenda como outra coordenada. Isso é um erro que faz com que essa carta seja descartada e o tabuleiro não possa ser completamente preenchido. Outra possibilidade é caso fale mais de uma palavra como dica, o que é proibido, ou caso use uma palavra que possui radical igual às do eixo, que também é proibido. E aqui nós temos um exemplo de jogo finalizado. Poderia ser dessa forma ou finalizado com a pontuação máxima. Como se dá a pontuação do jogo? Todos os cruzamentos de palavras coordenadas matemáticas valem 3 pontos. Então aqui, por exemplo, essa parte amarela. O -2 com -2 vale 3 pontos essa carta amarela. Enquanto o cruzamento de palavras coordenadas do contexto não matemático com do contexto matemático valem 2 pontos. Enquanto contexto não matemático com contexto não matemático vale 1 ponto. Quando o tabuleiro está completamente preenchido com as 25 cartas, ele possui pontuação máxima de 45 pontos. Caso eu perdesse uma dessas cartas, essa aqui, por exemplo, que é do contexto não matemático com contexto não matemático, perderia 1 ponto. E esse grupo teria pontuação 44.
Gente, muito obrigada por terem assistido o vídeo. Curtam e compartilhem com seus colegas de trabalho, seus amigos que são professores de matemática. Se vocês acessarem o nosso site, lá tem todo o material detalhado para vocês reproduzirem em casa e nas salas de aula de vocês esse jogo. O nosso site é licença.uf.br, tudo junto sem cedilha. Isso aí. E não deixem de se inscrever no canal para vocês estarem por dentro de todos os próximos jogos e atividades que o Da Licença fizer. Tá bom? Muito obrigada e tchau, tchau. Até a próxima. Até.